Bom, a questão aborda o tema das 13 colônias, a colonização inglesa na América do Norte, que deu origem aos Estados Unidos. O texto diz o seguinte: se os colonos compartilhavam de uma identidade britânica comum, ou seja, identidade britânica, eles eram considerados britânicos e ingleses na América. Por isso, as 13 colônias eram chamadas de New England, ou seja, a Nova Inglaterra. Essa identidade britânica existia em toda parte em simbiose, em mistura com outra identidade, que tinha base regional e social. Então, apesar de todos serem considerados britânicos, havia um regionalismo nas 13 colônias. Historicamente fundamentada, explicada e justificada, culturalmente transmitida de uma geração a outra e prescritiva. Britânico, portanto, era uma categoria dotada de várias subcategorias. Ou seja, tem uma diversidade ali, apesar de todos se considerarem britânicos. Ser da Virgínia era diferente de ser da Pensilvânia ou de Rhode Island. Então, portanto, o texto demonstra a presença de um forte regionalismo nas 13 colônias e um apego dos colonos à sua região. Aí o enunciado nos diz o seguinte: a heterogeneidade sociopolítica das diferentes áreas da América inglesa descrita no texto está associada entre outros aspectos. Então aí uma questão que fala que essa heterogeneidade, o enunciado diz isso, o texto demonstra, como a gente leu. Mas o porquê dessa heterogeneidade? É essa a pergunta. E aí, é claro, é uma questão que você responde com aquilo que você aprendeu com os seus estudos. Então ela está associada ao incentivo da coroa à implantação de distintas atividades econômicas nas 13 colônias. Falso, porque a coroa não fez esse incentivo. Na verdade, o que a coroa desejava era que as 13 colônias produzissem gêneros tropicais, como por exemplo o algodão. Mas ela não está incentivando distintas atividades econômicas em suas colônias. C. Fomento inglês à instalação de imigrantes de outras nacionalidades nas suas colônias. Também falso, porque não havia esse incentivo inglês para que pessoas de outras nações fossem lá ocupar as 13 colônias. D. Projeto evangelizador desenvolvido em algumas regiões das 13 colônias. Também falso, porque não teve esse projeto evangelizador nas 13 colônias, como houve na América Espanhola e na América Portuguesa por parte dos jesuítas, já que a colonização inglesa era predominantemente protestante, principalmente por parte dos puritanos, que foram para a América do Norte saindo da Inglaterra, levando as suas famílias. Então o grande projeto era manter a base religiosa familiar. E não tinha lá um grande projeto evangelizador de nativos, como teve na América Ibérica. Tanto que a mistura dos colonos ingleses com os nativos foi pequena, já que os nativos foram expulsos do litoral, a maioria se refugiou no interior, esse contato não era tão grande, como foi no caso da América Portuguesa e da América Espanhola. Por isso que responde a questão é a letra B, que diz o seguinte: essa heterogeneidade sociopolítica que o texto descreve está associada à negligência da metrópole em relação aos assuntos internos de parte de suas colônias. Verdadeiro, porque a Inglaterra acabou adotando uma postura que foi conhecida na história como negligência salutar. A Inglaterra, que tinha muitos problemas internos no século XVII, enfrentando guerras civis, como por exemplo a Revolução Puritana, a Guerra Civil Inglesa, a Inglaterra não tinha condições de, ao mesmo tempo, resolver graves problemas internos e ter um controle rigoroso sobre as 13 colônias do outro lado do Atlântico. Por isso, a Inglaterra foi negligente em relação às suas colônias, no sentido de não exercer um controle rigoroso. Essa negligência possibilitou que as colônias se desenvolvessem de uma forma mais autônoma, tanto do ponto de vista político, social e econômico. Daí essa heterogeneidade entre as 13 colônias. A letra E, por último, aí, diz o seguinte:
divergência entre as colônias do norte e as do sul em relação ao processo de miscigenação, também falso. Esse tipo de divergência não havia entre as colônias do norte e do sul, porque nos dois casos não houve um incentivo a essa miscigenação, que, repito, no caso da América Espanhola e da América Portuguesa, essa miscigenação foi grande. No caso das colônias inglesas da América do Norte, essa miscigenação foi pequena. Então, portanto, de fato, é a letra B que responde a questão.